Sim. Por aí. E vem cá, você citou Ciclope aí, o Buscemi tá acostumado a desenhar monstruosidades, mas eu não lembro se os Ciclopes existiram de verdade. Existiram? Sim, na história grega tinha pessoas de 10 metros de altura com um olho só na testa, com certeza. Eles acreditavam de fato que os... E aí que vem a pergunta, não sei, acho que posso chamar de paleontológica. É verdade, ou há um consenso, de que a ideia dos ciclopes teria vindo dos fósseis ou ossos de elefantes e mamutes? Porque, eu não sei se o Léo consegue botar na tela, galera. Nunca vi essa teoria. Porque o orifício de respiração do elefante é mais pra cima. Pois é, o Thiagão nunca ouviu falar, a galera do chat está falando também que alguns conhecem, alguns não. O crânio dos mamutes, cara, e dos elefantes, né? Eles têm, obviamente, o buraco da tromba. E tem uma galera, eu já ouvi falar, que supõe que os antigos, ao encontrarem esses ossos, ou fósseis, dependendo da idade ali do animal, teriam falado, caraca, olha aqui, ó, morreu um ciclope. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui, rapidinho. Claro, morreu porque é o seguinte, Solano, desde que o mundo é mundo, a gente tem o hábito de enterrar os mortos, né? E também os animais, quando morrem, vai pro chão, olha lá, ó, eles vão pro chão. Saca então, só, Thiago. Você vai cavar pra poder fazer o alicerce da tua casa, você encontra um negócio desse, você vai falar o quê? Cara, não lembra a cabeça. Há 2000 anos atrás, você vai falar o quê? Não, é uma teoria interessante, bem interessante, mas eu não sei se a gente tem isso do ponto de vista iconográfico e do ponto de vista literário, né? Pra gente dizer, não, os gregos pensavam assim, você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu vou dar um exemplo. Na Grécia não tinha elefante, né? Ali não tinha elefante. Não, na Grécia não tinha elefante. Tem hoje até. Não tem, não é nativo de lá. Ásia e África. Se por algum motivo, por causa da Pangeia, algum fóssil deve ter caído pro lado de lá, né? Na Pangeia deve ter... Eu sei que, por exemplo, os vikings têm essa noção de que dragões eram inspirados em fósseis de dinossauros que foram encontrados, entendeu? Em algum momento, eu já vi algumas teorias nesse sentido e eu também acho que faz sentido. É uma especulação interessante. Mas, ou alguém olhou pra cobra e imaginou a fusão ali, aquela coisa meio quimérica e criou um dragão. A gente não sabe se veio da imaginação ou se é uma coisa de inspiração também. Mas é uma teoria bacana, vai. Hoje mas de um ponto ao outro, velho, de um ponto ao outro você aumenta um conto. Claro. Já dizia um velho deitado, né? Porque, como o nosso doutor aqui em história falou, né? História, meu Deus do céu. A história. Virou doutor. Daqui a pouco é pós-doc, né? Pós-doc. Professor de Yale. Também. Isso aí. Porque a história, ela começou sendo falada, né? E não escrita. Isso. Então, eu conto um negócio pro Afonso, o Afonso conta pra outra pessoa. Nesse meio do caminho, alguém vai acrescentar alguma coisa ali. Tu falou que uma cobra te atacou, eu falo, cobra é muito sem graça, um bicho que se arrasta. Eu vou falar assim, o Rodney foi atacado por uma cobra de asa. Quê? Cobra de Tô te falando que foi, chama dragão. Lagarto terrível. E aí vai. O que eu falo pra galera nos meus vídeos para os gregos, galera, a história da Odisseia era uma história realmente. Não era fantasia. Por isso que eu acho absurdo quando a galera fala assim, não, mas o Nolan pode fazer absolutamente o que ele quiser porque é uma história inventada, é uma fantasia. Meu Deus, a gente tá mais anacrônico do que isso, mais desrespeitoso com algo que fez parte por milênios da cultura de um povo. Não poderia ser, cara. Porque assim, a gente tá falando de algo que tinha a ver com a história deles. E que influenciou a nossa história também, a nossa história, exatamente, Rodney. Até hoje influencia tanto a história grega quanto a romana. Então a gente tem que tentar, se eu ler isso aqui, a Odisseia, como esses noobs aí querem dizer, acabou, meu amigo, você não passa da primeira página. Não passa. Porque você engessa a sua cabeça numa estupidez de, não, isso aqui é uma história inventada, tô lendo como eu tô lendo um HQ da Marvel. Mas a mágica da Odisseia é justamente que ela representou o modo de vida cultural, histórico, religioso de um povo por virtualmente 2000 anos, cara. Não, e além disso, né, Thiago, influenciou também como a história é contada. Como a história contada pode ser escrita também. Como os oradores ditavam, né, para os escribas, isso influenciou também. Camões. A nossa escrita também foi muito influenciada pelos dois. Perfeito. Camões, em 1500, ele faz uma referência ao Homero. Isso. A Homero, exatamente. Entendeu? Então, 2000 anos depois, cara. A gente aqui no Matando Robô Gigante, Thiagão, junto com o Rodney e todo mundo, a gente ocasionalmente esbarra nesse debate de o quanto que uma adaptação ou uma sequência que seja
de um livro para filme, ou pro jogo de videogame, por aí vai, né? De um livro. O quanto que o artista ele tem, entre aspas, direito criativo, não somente de adaptar, mas por questões de transmídia. Essa adaptação é necessária porque algo que é descrito eu preciso manifestar visualmente e tem que mudar por causa de XYZ, ou porque o cara ou a mina que tá lá escrevendo o texto e dirigindo tem esse ímpeto criativo de, e se a minha abordagem, se o meu ângulo for por aqui, por ali, como é que você, começando por você, depois eu vou pro Rod, depois eu jogo um pouquinho da minha opinião aqui, que nem o Salt Bay. Como é que você acha que a gente encontra esse equilíbrio história real versus ficção, e talvez citar algum filme que você acha assim, cara, esse aqui, ele tá equilibradaço, esse aqui fica entre realidade e ficção sem desrespeitar o material original e o sentido dele. Então, é o seguinte, Afonso, eu já digo pra galera, eu sempre uso, a galera sabe que eu sou irônico e sarcástico nos meus vídeos pra caramba. É óbvio que nunca vai ter uma obra 100% fiel e nem é esperado isso, né? Aqui tem mais de 12 mil versos, cara. Como é que você vai transcrever 12 mil versos fielmente em um filme? Isso é impossível, isso é loucura, né? Então fala pra galera, eu brinco com o lance da fidelidade histórica, mas é só como uma brincadeira, uma zoação mesmo. Quem tá comigo acompanhando meu trabalho tem essa percepção clara, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, recentemente de um jogo chamado Crimson Desert, né? Vocês já devem estar ligados nesse jogo, né? Mexeu bastante aí na internet. É um jogo de fantasia pura, mas eu dou aquela implicada, dou aquela zoada, principalmente nos fanboys que não gostam, que zoam o joguinho, né? Eu falo, se tem esse merlão e essa meia aqui na muralha do castelo, por que fez tão raso assim? Porque isso aqui, por que não fez direito, não fez maior e tal? Então, eu gosto de trazer a realidade só pra ajudar a galera a entender um pouco de como era historicamente, né? Mas é claro que eu super entendo que tem que ter adaptações. Agora, o que eu me pergunto é, por que tem que existir algumas adaptações? Porque tem que haver algumas distorções históricas claras que a gente tem consolidado ao longo de milênios, simplesmente por uma questão de adaptação. Qual é o objetivo, né? É isso que eu me pergunto e falo pra galera. Por que a gente precisa colocar uma armadura de um Batman no século 8 a.C., ou no século 13 antes de Cristo? Assim, não, eu quis fazer uma referência do Batman, beleza, mas aquilo ali é um guerreiro de Star Wars, cara, praticamente. Aquela armadura ali em Darth Vader ia encaixar perfeitamente. Entendi. Eu quero fazer uma referência, beleza. Usa uma armadura grega, então, do período, preta, sei lá, dá uma mexida ali. Agora, o cara quis transplantar o Batman pra Grécia Antiga, velho, aquilo é broxante. Entendeu? Entendi. Como? Então, sabe, se a gente analisar alguns Falando trechos... em Batman, ele que tá na tela aí. Tá vendo? Ele aí, ó. Se a gente analisar alguns trechos, por exemplo, a gente vai ver que tem um navio viking. Por que fez a droga do navio viking e não fez um PT Counter grego? Ih, Rodney, tua área aí, ó. O Rodney, esse não sei se você sabe, ele é a reencarnação de Ragnar Lothbrok. De Ragnar Lothbrok. Não, eu sou pagão. Mas eu sou odinista. Entendi. Então você reconhece o navio viking, navio viking quando você vê um, né? E aí afinal, você já esteve dentro de nas antigas encarnações que você diz. Provável. Pois é. Provável. Então é isso, a gente tem um navio viking, cara, né? Por que o navio viking e não o navio grego? Então, esse tipo de... Isso sem citar várias outras coisas que eu já até analisei, e se for colocando na tela eu vou dizendo. Então, assim, beleza, adaptações acontecem, uma lacuna histórica aqui, outra ali, né? Olha isso aqui. Meu Deus do céu, isso aqui caberia numa série Vikings. Meu Deus. Esse formato de Deus navio, do céu, entendeu? Esse formato de navio é tradicionalmente nórdico, cara. Léo, faz um favor aí, Léo. Coloca aí o navio de Oseberg. Olha aí. Aí, ó. Esse é o navio viking, é o mais completo navio viking do século IX. Opa, mas pera aí. Se eu puder botar também o meu dedinho ali, ó. Sobe um pouquinho a tela. Olha o Tim Burton ali, ó. Nada a ver. Tim Burton na ponta do navio. O que é isso aí? A ponta enroladinha. Tem mania de fazer essas voltinhas lá em cima. O diretor do Tim Burton. Aí, ó. Entendeu? Olha Compara com aquele navio que a gente viu. É um navio viking, cara. É igualzinho, né? É igualzinho. São essas pegadas que, tipo, o trabalho pra fazer o navio viking é o mesmo de fazer o navio grego, né? Então eu não consigo entender por que fez essas, né? Por que se fazer essas mudanças todas, né? A visão de Agamenon como sendo meio que um vilão na história. Agamenon era um rei respeitadíssimo na Grécia Antiga, cara. De repente o cara é meio que uma postura de um vilãozão e tal. Foi ele que trouxe Aquiles pra batalha, né? Isso. Troia. Ele que trouxe Aquiles.
Odisseu, né? Isso aí, ele foi o ajuntador dos gregos, né? Exato. Resumindo, né? Então, adaptações, lacunas históricas. Eu vou colocar uma cena aqui que não existiu na Odisseia pra tentar fazer alguma ponte de alguma coisa que, cara, maravilhoso. Agora, você distorcer completamente um povo... Por exemplo, as armaduras de Odisseu, que aparecem no trailer, não estão historicamente corretas. Porque a armadura é outra completamente diferente. As armaduras reais, elas eram menos plásticas, não fazendo... Né, a questão do material, obviamente, mas elas eram mais sem gracinhas, mais práticas do que essas coisas mais escalafobéticas que o Nolan tá optando. Aí eu falo pra galera, essas armaduras não estão de acordo com as armaduras da época da Guerra de Troia, mas elas são meio que um clássico do que era a armadura grega clássica, do século V, século VI a.C. Então, eu entendo ele ter escolhido esse capacete, por exemplo. Não tá historicamente correto na época da Guerra de Troia, mas ele tá dentro de algum contexto grego ali, então beleza. Sabe, mas tem outros lances ainda mais polêmicos, né, que eu acho que não faz sentido a gente adaptar. Se a gente já tem uma história pronta, já tem uma cultura de um povo que acreditava naquilo, por que fazer essas alterações, né? Então, é isso. Eu acho que a alteração, ela deve existir, porque faz parte da arte, mas ela deve ser inteligente, cara. O Rodney, colocando mais na sua área, então, aí, nórdica, aproveitando esse ensejo que a gente falou agora há pouco do Robert Eggers, que dirigiu O Homem do Norte. O Homem do Norte, você acha que ele encontra esse equilíbrio que o Thiago tá colocando entre um respeito histórico, um contexto cultural e a fantasia ou a liberdade criativa, ou não? É só divertido? Olha, tipo assim, O Homem do Norte, pra mim, foi mais pela questão, digamos assim, religiosa do contexto ali, né? Porque eu assisti 3 vezes só pra ver Odin aparecendo lá pra ele na hora que ele tava Você sabe preso. que você pode pausar e voltar, não precisa ver o filme todo de novo. Você pode usar o VHS. Você não tem Pode tirar um print, né? Pode tirar um print da tela também, né? Aí, falando em lobisomem, os Berserks também eram considerados lobisomens, tá? Porque eles tinham pele de lobo e tal. Então eles achavam, nas invasões, eles achavam que eram criaturas antropomórficas. Mas, cara... Você acha que respeitou? Acho que passou Odin a prova, o Homem do Norte, na sua visão? Só que não é... Os vikings, gente, eles não eram tão bombados igual o Skarsgård aí, né? Imagina, né? Eles eram muito fortes, fortes e brutos e tal. Não tinha deposteron. Não tinha essa definição abdominal que a gente vê aí, né? Não tem essa definição, não. Era um guerreiro forte. Ele até nem tá tão fisiculturista, convenhamos. Ele tá menos health. Ele tá mais sequinho, mas talvez eles não... Talvez eles fossem mais... Físico de lutador. Fossem mais fordos, assim. Aquele cara com uma puta massa muscular, mas que se enche de carne, de gordura, carne, gordura, o hidromel, cerveja e tudo mais, cara. Tudo isso faz você engordar. Tipo porque tem muita maquiagem aí também, né, cara? Exato. Tem muito efeito de câmera, né? Vocês dois agora, e a audiência aqui, a galera que tá com a gente, vocês acham que, por exemplo, o físico do God of War, não do Kratos, mas o cara que faz o Thor. Total. Você viu, Thiago? O Léo vai botar pra gente aqui na tela, e pra quem não jogou o jogo, bota assim. Que tá na EDA. Ele é um cara forte pra cacete, mas ele é gordo, brother. Tipo, ele é barrigudo, né? Ele é barrigudo. É o seu tio que mora longe, que casou com a irmã da sua mãe, que é bruto, que levanta um pneu de um trator no braço, põe e vai trocar o pneu do trator. Esse cara aí, ó. Eles puxaram o ator que vai ser da série. Fechou direitinho, né, cara? Olha isso. Fechou, porque na EDA e no Havamal, o Thor, ele é ruivo, barbudo. Ele é ruivo mesmo, tá? Beberrão e barrigudo. Que você... Entendeu? Alguns menos de outros, né? Um mais barrigudo do que outros, tal. A gente tem que levar em consideração que essa série God of War tá se baseando no jogo God of War. Não tá se baseando na mitologia nórdica, por assim dizer, propriamente dita. Tá se baseando no jogo. Então, se o jogo tem um cara mais barrigudinho, vai colocar o cara condizente com o que apareceu no jogo. Agora, eu vi muita gente reclamando que o Thor da Marvel, por exemplo, num dos Vingadores lá, ele apareceu barrigudo. Que isso é uma descaracterização, está acabando com a beleza do personagem. Caracterização foi o que Jack Kirby e o
Stan Lee fizeram com Thor, porra. Virou um cara, louro. Tipo assim, a parada foi mó engraçado, o Thor lá. Foi ser engraçado, bebendo cachaça e tal, meio deprê. Qual o problema do cara ter dado uma engordada ali, sabe? E os vikings, como a gente... Aí, exatamente, os vikings, eu achei divertidíssimo isso, cara. E os vikings, como a gente, eles não eram monolíticos, cara. Não era todo mundo igual, não, né? Uns eram mais gordos, outros eram mais magros, outros eram mais fit. Então, assim, não, peraí. O Thor, em hipótese nenhuma, pro povo grego, jamais teria uma barriga ou uma barba dessa, pro povo nórdico. Cara, tem coisa que não dá. Também. Então, pra mim, o Homem do Norte pelo que eu me lembro, ele se passa um pouquinho depois de Cristo, né? Porque já tem a questão tem influência ali. Já tem influência cristã ali no meio, né? Mas sempre tem esse conflito das duas religiões, né? Olha essa Valkyria aí, maravilhosa. Na verdade, o próprio Berserker que a gente vê no filme não é uma referência em si, uma referência nórdica. É uma referência cristã. Quem detalha mais pra gente o lance do Berserker é o... A gente pode lembrar juntos aqui, vai falando que a gente vai lembrando e o Léo vai ajudando. Que escreveu a Eda, realmente, o Snorri Sturluson. O Sturluson. Isso, exatamente. O Snorri Sturluson, ele escreve a Eda dele, que é do século XII. Já tinha acabado em duas versões, né? Em prosa e em verso. Isso, perfeito. Mas tanto as duas que ele compõe, já é posterior à Era Viking. E ele faz essa descrição sob um olhar cristão, de bárbaro. Ele escreveu século XVIII, se não me engano. Não, Snorri foi século XII. 12. Bem antes. Foi isso. E foi bem 18, depois da Era Viking. A Era Viking acaba em 1066, com aquela batalha da Stamford Bridge, na Grã-Bretanha, né? Onde os vikings levam pau e depois acaba, não tem mais invasão viking, então a Era Viking acaba. Aí os vikings se cristianizam, com o Haroldo, Dente Azul e tal. E aí o que acontece é que Dente Azul é foda. É o Bluetooth, É o Bluetooth. Exatamente. E aí o que acontece é isso, aí a galera, as crônicas cristãs, escritas pelos próprios nórdicos, começam a tentar dar um ar de bárbaro aos vikings. Então esse lance do Berserker, sem camisa, com Satanás no corpo, babando, indo pra cima dos seus adversários. É uma visão mais... É uma visão cristã daquele pagão, entre aspas, que entendi. Olha que igual a questão também do capacete de chifre. Nunca nenhum viking usou capacete de chifre. Aliás, a estética... A gorda inviável. Cantando no final, cara, com os... Não, é inviável. O Thiago vai até assinar embaixo que eu vou falar, porque é inviável. Perna longa. Um guerreiro perna longa. ter um capacete de chifre, cara. Como é que ele vai fazer esse movimento aqui, ó? Como é que ele vai fazer isso, ó? Por causa disso aqui, ó. Mas e aquela tática... Eu tô imitando, mas é só pra mostrar o meu braço que eu Mas e aquela tática de guerra do Aldebarão Grande Chifre? Onde é que entra aí? Agora sim. Agora... Aldebarão Grande Chifre. Ele tinha um copo de chifre. O Thiago fica exigindo realidade histórica e tá aqui trazendo Cavaleiro do Zodíaco. Tá trazendo horóscopo. Mas Cavaleiro é realidade pura? Como assim, Afonso? Olha aí. Se vocês viram, Thiago Braga, eu vou fazer Ele que começou, hein? Thiago Braga defende horóscopo no MRG. O corte é esse.